Vamos abrir na palavra de Deus em Romanos 10. Estamos numa sequência corajosa aí através do livro de Romanos. Pastor Jaime, pastor Alexandre, pastor Pedro, tivemos alguns presbíteros pregando também. Começaram a falar desse livro tão precioso da palavra de Deus. E semana passada nós tivemos um privilégio muito grande de termos uma pregação sobre um capítulo bem polêmico, Romanos 9. Né? E é interessante como Deus prepara as coisas e como a palavra dele é tão sábia, e ele vai emendando uma coisa na outra, e enquanto no capítulo 9 a gente pode ficar um pouco receoso, puxa, a gente vai falar de soberania de Deus, Deus fala umas coisas difíceis no capítulo 9, e aí chega no capítulo 10, ele vai falar de uma coisa que aparentemente é contraditória, é um paradoxo, mas a Bíblia ela coloca essas duas verdades de uma forma bem paralela. Vamos fazer uma oração antes de começarmos. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse dia, Senhor. Nos dê humildade ao nos achegarmos à Tua palavra, não colocarmos o Senhor dentro da caixa, daquilo que nós achamos que o Senhor é, mas que possamos, ó Pai, com sinceridade e humildade, Senhor, nos colocarmos aqui prontos para aprendermos mais sobre a Tua palavra e aceitarmos o que a Tua palavra diz, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Ok. Bom, nada funciona da forma mais fácil quando não é o pastor pregando, né? E já não é fácil subir aqui no púlpito depois de dois monstros como o pastor Alexandre, o pastor Jaime, né? Também tem o pastor Pedro. Vamos lá. Romanos 10, vamos começar a leitura, vamos ler o capítulo inteiro. Peço que os irmãos prestem bastante atenção. Romanos 10. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Eu posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Moisés descreve dessa forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer essas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos, e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías dizia: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse: farei que tenham ciúmes de quem não é o meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, ele diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde.
Bom, irmãos, vamos recapitular um pouquinho o capítulo 9 de Romanos, porque capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, eles formam meio que um sanduíche, né? E o capítulo 9 é um dos capítulos mais difíceis dentro dos olhos humanos de se entender, porque fala da soberania de Deus, das escolhas de Deus, da grandeza de Deus. E às vezes fala da justiça de Deus, e essa justiça não é a mesma coisa que a nossa. Vamos ver alguns versículos. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem todo mundo que fazia parte daquele povo era escolhido, era de Deus. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Não é só porque você nasceu como um judeu, nasceu dentro do povo de Israel, que você estava garantido a salvação. Não é porque você era daquela etnia que não importava como você vivia. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, está falando aí de Jacó e Esaú, né? A fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Presta atenção, não foi por uma coisa que Esaú fez, não foi por uma coisa que Esaú escolheu, não foi por alguma falha de caráter, uma futura escolha de Esaú. Foi antes de qualquer uma dessas coisas acontecerem, Deus falou: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então o que diremos? Sou injusto, Senhor? Caso Deus é injusto, de maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Gente, se a Bíblia só nos desse esse capítulo, a gente ia ficar coçando a cabeça. Nossa, então, o que eu sou? Sou uma marionete? Deus me escolhe, Ele cuida das minhas escolhas, Ele tem os decretos eternos. Puxa, e eu no meio disso tudo? Né? Deus, assim, ele escolheu Jacó antes de Esaú. E não foi por mérito de Jacó ou por falha de Esaú. Lemos o capítulo 9, irmãos, e após essa leitura do capítulo 9, a gente tem que realmente se render à tamanha grandiosidade do Deus a quem nós servimos. Mas ele não para aí vem o capítulo 10. Ele já emenda o capítulo 10, e o máximo que eu vou fazer aqui, irmãos, é expor a palavra de Deus. Deus, ele não esclarece 100% dentro da sua palavra, com os seus próprios propósitos e pelas suas razões, esse mistério de soberania e responsabilidade humana. Mas você vê que Paulo, ele escreveu o capítulo 9 e ele já entra no capítulo 10, falando da responsabilidade humana. Vocês sabem o que é um paradoxo? Estou falando aqui de paradoxo. Vamos dar um minutinho aqui para vocês pensarem. Quem é aquele Pinóquio? Certo? Ele está falando: o meu nariz vai crescer agora. Vou dar uns 30 segundos para ver se alguém entende aí. Se Pinóquio está falando a verdade, o que vai acontecer? Não vai crescer. Mas aí ele vai estar mentindo. E então o nariz dele vai crescer. Mas se o nariz dele crescer, ele está falando a verdade. Então como que... Alguém me explica. Outra mais fácil, então. Tem uma placa. Essa placa não está em uso. Você leu a placa. Então ela está em uso. Exemplo de um paradoxo. Mais um, e esse daqui é para os nerds de plantão, estudantes de engenharia matemática. X é igual a 0,999. 10x, 9,9999. 10x menos x, 9,99 menos 0,999, igual a 9x igual a 9, certo? E x igual a 1. Para quem lembra das aulas, é muito tempo atrás, pastor Alexandre, nem tem. Talvez Isaac pegou essa daí. São exemplos de paradoxos. Verdades ditas ou aparentes ali na nossa frente que às vezes a gente não consegue resolver ou solucionar. E exatamente isso que temos aqui. Temos uma bela passagem falando de soberania de Deus, do plano de Deus para Israel, de como ele rejeitou Israel, dentro da sua soberania, quem ele escolheu, fora de Israel e dentro de Israel.
Mas aí vem Paulo, sem pestanejar, sem perder uma respiração, ele escreve o capítulo 10, que fala de responsabilidade humana. E aí ele vai voltar no capítulo 11, acho que é o pastor Alexandre que tem esse privilégio, ou o pastor Pedro, alguém vai pregar sobre o capítulo 11, e ele vai voltar a falar da soberania de Deus, no futuro, com o povo de Israel. E vocês veem que a Bíblia ela não resolve essa questão. John MacArthur, pastor batista dos Estados Unidos, ele fala assim: o máximo que eu posso fazer nessa situação é esclarecer o dilema, porque a Bíblia não resolve. A Bíblia coloca as duas como verdades paralelas. Temos alguns outros desses paradoxos dentro da palavra de Deus, né? Me digam, alguém me explique. Então, a Trindade, como Deus, são 3 pessoas em uma. Como Cristo encarnou na terra e era 100% Deus, 100% homem. Né? Temos alguns paradoxos dentro da palavra de Deus e temos que nos render humildemente diante deles. Ok. Aqui é um pequeno gráfico, um pequeno diagrama, para tentar esclarecer um pouco desse dilema, né? Nós temos Deus, e Ele enxerga tudo, desde o princípio dos tempos até o final dos tempos. Ele decretou soberanamente, Ele é Deus sobre o passado, presente e o futuro. E nós estamos aqui, coçando a cabeça para tentar entender o imediato, com a visão limitada, horizontal, e Deus tem a sua visão lá de cima, aquela visão vertical de toda a história de todos os tempos. E nós estamos aqui. Então, não necessariamente é uma questão de verdades contraditórias, mas sim, talvez, da nossa visão. E Deus falando conosco, né, sobre a nossa responsabilidade dentro do plano que Ele já estabeleceu. Primeira coisa que a gente aprende aqui, no capítulo 10, então, que Paulo começa a falar sobre responsabilidade, né? E a primeira coisa que ele mostra para a gente é como a gente não é salvo. Como a gente não é salvo. Vamos ver, versículos 1 a 3. Paulo começa exatamente igual ele começou o 9. Ele começa o 10 com um desejo, uma vontade gigantesca de ver os israelitas salvos. Aquele povo dele, sangue dele, como o pastor Alexandre falou, ele tinha aquele desespero pela salvação deles. E ele começa com 10 da mesma forma. Irmãos, o desejo do meu coração, a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Isso que está na cabeça de Paulo. Pois eu posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, eles têm muito zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Meus irmãos, vivemos numa época de muito relativismo, certo? Ontem à noite eu estava num casamento, eu sentei na mesa e tinham 3 mulheres ali do meu lado conversando. E uma falando, ela é croata, ela começou a falar sobre como cresceu católica e tudo, e ela adora ir para a igreja, e lá, ama Jesus Cristo, mas aí ela começou a falar de umas experiências que ela teve com de abrir a sua aura. Ela foi num congresso sobre energia, e aí começou a falar com outra mulher na frente dela, e a mulher, nossa, eu também tive uma experiência parecida, eu cresci, ia na igreja evangélica, mas aí, eu acredito sim, mas aí eu tive uma experiência muito bacana com os indígenas dos First Nations, que eles falam sweat room, é um quarto do suor, alguma coisa assim, que eles têm uma experiência e tentam ouvir espíritos, alguma coisa, e todo mundo fazendo uma salada de fruta, e eu olhando aquilo ali, falando, gente, quanta verdade, quantas propostas contraditórias estão ali dentro daquela salada, e as pessoas assim, buscando definirem, igual o povo de Israel, a sua própria justiça. Não, porque o importante é como eu sinto. O importante é que eu tenha a minha verdade, você tem a sua verdade. Né? Se nós olharmos, muitas pessoas falam assim, não, todos os caminhos levam a Deus. Tem um caso recente
faculdade na Liberty University, né, pastor, que está tendo um escândalo porque uma das professoras da faculdade começou a falar que não, os muçulmanos, eles adoram mesmo o Deus dos evangélicos, né? Muita gente fala, todos os caminhos levam a Deus. Isso é verdade? É isso que a Bíblia diz? Vou te fazer uma pergunta. Qual que é a validade de você ter um procedimento médico ou tomar algum remédio para alguma coisa que não vai te curar? Teve um hospital em Rhode Island, nos Estados Unidos. Em um período de alguns meses, eles fizeram 3 cirurgias, neurocirurgias, no cérebro de pacientes. Em poucos meses, de sequência, cirurgias dificílimas, complicadíssimas. E essas 3 vezes, naquela sequência, eles operaram o lado errado do cérebro da pessoa. Num dos casos, o paciente chegou a morrer 3 semanas depois. De que adianta você ter câncer e tentar se tratar com Tilenol? Essa semana estivemos orando pelo nosso irmão Miro, diagnosticado já com pneumonia no hospital, certo? Mas antes os médicos não sabiam o que era, e ele está enfrentando outras doenças também. Mas chegou no hospital até descobrindo que era pneumonia, né, e começarem a tratar a pneumonia. Do que adianta tratar um Miro para, sei lá, gota, gripe, se ele está com pneumonia? Você tem que tratar a doença com aquilo que vai acabar com a doença. E com a nossa salvação e com a salvação é exatamente a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Sinceridade religiosa, irmãos, ela não garante salvação. Duvido que alguém aqui dentro tenha o zelo que Israel tinha, que aqueles judeus tinham, que os fariseus tinham. Os caras contavam tudo, eles decoravam grandes partes da palavra de Deus, eles decoravam a lei, eles viviam a lei, era aquele zelo, aquela vontade de não infringir a lei, mas era aquilo que trazia salvação para eles. Irmãos, tem gente dentro da nossa igreja, a gente tenta buscar, às vezes, a nossa justiça. O que para você define um cristão? Pessoa boa? Não, eu estou aqui na igreja, vou ser uma pessoa boa, não vou roubar, vou até contribuir, né? Lá vou ser fiel para minha esposa, mas, assim, Cristo não é Senhor de todas as áreas da minha vida. Esse é o meu meio termo, essa é a minha verdade, esse é o jeitinho brasileiro que eu dou na situação. Irmãos, se você tem alguma coisa dessas na sua cabeça, olha, você não é diferente do povo de Israel, porque eles foram responsáveis por se perderem, porque tentaram estabelecer a sua própria justiça. Então, segunda coisa que Paulo então ensina para a gente, se aquele é o jeito de não ser salvo, você tentar estabelecer a sua própria justiça, como então que eu vou ser salvo? Como então? Qualquer caminho leva a Deus? Versículos 9 e 10 dizem assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus os ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Irmãos, como você é salvo? Confessando e crendo. É isso que a palavra de Deus fala. Não é confessando, crendo e cumprindo penitência. Não é confessando e crendo e dando todos os seus bens à igreja. Não é confessando e crendo e depois nunca mais se envolver com a palavra de Deus ou com o povo de Deus. Não é confessando e crendo e sendo você bom para sempre. Não são essas coisas. A única coisa que basta para a salvação é você confessar que Cristo é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. O que confissão e crença implicam? Primeiro, elas implicam veracidade, que são verdade. Uma confissão que não é verdadeira não é uma confissão, é uma mentira.
E uma crença que não é verdadeira também é uma enganação, ela não é uma crença, né? Segundo, resultam em transformação externa e interna. Paulo está falando o seguinte: você tem que confessar, você confessa algo audivelmente, para as pessoas verem. Imagina um criminoso, ele vai confessar, ele confessa para alguém, né? Confissão, ela é pública, ela é externa, você confessa com a sua boca. Quantas vezes nós guardamos a nossa confissão escondidinha lá dentro, a gente não fala de Deus, a gente tem medo do que as pessoas vão achar. A confissão, temos que confessar, não temos que ter medo da nossa fé ser pública. E ela é interna. Cristo, a palavra que ele usa ali é Senhor, Jesus é Senhor. O que é Senhor? Senhor, no sentido de Senhor, como se fosse escravo mesmo. Nós, a partir de agora, somos livres, a Bíblia fala, mas somos escravos em Cristo, e a nossa liberdade vem da nossa escravidão, né? Somos escravos, somos servos, Ele é nosso Senhor. Isso implica que todas as áreas da sua vida estão debaixo do senhorio de Deus. É a sua vida pessoal, as suas finanças, o seu casamento, é você sendo pai ou mãe, irmão ou irmã, é a sua profissão, é o seu estudo, tudo que ocorre aqui dentro, que ninguém mais está vendo. Senhorio implica humildade e você se curvar perante Deus em todas as circunstâncias e em todos os âmbitos da sua vida. A gente gosta de compartimentalizar, né? Às vezes, Senhor Deus, você cuida desses 80% aqui, desses 20% aqui, isso é meu. A gente guarda uns pecadinhos, uns hábitos, uma fofoquinha, uma mentira. Às vezes a gente não quer entregar nossa vida financeira para Deus. Não, Deus, isso daqui, põe para cá. Isso daqui eu que gerencio. Às vezes a gente quer deixar a nossa vida sexual fora do que Deus quer. Meus irmãos, Romanos 10 é um chacoalhão na nossa responsabilidade. Romanos 9 fala de soberania de Deus. Mas Romanos 10 aponta para a gente, o que a gente tem que fazer. Irmãos, confessem publicamente, creiam internamente e que a transformação seja nos dois lados. E elas denotam submissão ao nosso Senhor. Terceira coisa que Paulo fala então, então assim, Deus é soberano, capítulo 9, Ele escolheu, não importa nada do que a gente ia fazer, mas Ele escolheu, Ele cumpre os planos dEle, os desígnios dEle, os decretos. Aí Paulo vai falar, não, olha, a responsabilidade está sobre vocês, porque existe uma maneira de não crer. E aí, crer. E você pode perguntar, quem então pode crer? Dentro da visão da responsabilidade humana, sabe o que Paulo fala? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar, gente, não é assim falar, Deus, me salva, isso é legal. Não, invocar é clamar por socorro, com humildade, com sinceridade, uma forma, algo genuíno que parte de dentro do teu coração, né? É como se você estivesse em perigo, e é isso que estamos. Nós estamos afundando na lama sem Deus. Nós vamos nos afogar no mar de podridão dos nossos pecados. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é, talvez uns aqui, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Dentro da visão da responsabilidade humana, eu e você não conseguimos ver o que Deus escolheu, o que Deus decretou. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E quarto, tudo bem, invocamos o nome do Senhor, cremos, não cremos na nossa própria justiça, cremos na justiça de Deus, de Cristo, através de Jesus Cristo. Deus fala assim, legal, agora você tem um dever, uma responsabilidade.
Não fala para a gente ficar parado, não, Deus é soberano, Ele me escolheu, agora está tudo beleza, agora Deus vai fazer o resto da obra. Não, ele fala o seguinte: como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas obras. Irmãos, nosso dever é enviar as pessoas para pregar. E pregar. Esses são os nossos dois deveres. Quando possível, ajudarmos a enviarmos pessoas e, quando possível, pregarmos, fazermos as duas coisas. Esse é o dever do cristão, daquela pessoa que entende do que foi resgatado, daquela pessoa que se submeteu ao senhorio de Deus. Enviamos e pregamos. E o resultado disso, as pessoas então ouvem, elas então creem e invocam o nome do Senhor. Vocês estão percebendo que Deus, dentro da sua soberania, Ele pode até ter escolhido, mas Ele nos usa como instrumentos para operar as escolhas dEle. E Deus, através da pregação e do envio das pessoas que já foram regeneradas, usa elas para trazer mais pessoas para dentro, as pessoas que Ele já escolheu. Quinto ponto, irmãos, quinta coisa que Paulo nos ensina. Ele ainda vai começar a falar de Israel. E o capítulo 11 vai tratar totalmente de Israel. Ele passou um pouco falando de salvação, por que Israel foi rejeitado, né? Quais são as nossas responsabilidades, mas ele começa a dizer. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Moisés foi o primeiro que disse: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Ou seja, os gentios, as pessoas que não eram judias. Eu e você, nós que estamos aqui hoje. Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel ele diz: o tempo todo eu estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. John Stott resume o final do capítulo dessa forma. Assim Paulo conclui sua segunda incursão na questão da incredulidade de Israel. No capítulo 9, ele atribuiu ao propósito da eleição de Deus, soberania de Deus, razão pela qual muitos ficaram de fora, restando apenas um remanescente, um Israel dentro de Israel. No capítulo 10, no entanto, essa incredulidade, ela é atribuída à desobediência do próprio povo de Israel. Se eles fracassaram, a culpa foi deles mesmos. Paulo aqui está falando de Israel, irmãos, mas como a gente já viu, tudo isso se aplica a nós. Voltando então a esse gráfico. Não devemos, e Paulo responde isso no capítulo 9, ficar apontando o dedo a Deus e falar: puxa Deus, na sua soberania você escolhe pessoas, isso é injusto, então eu não vou fazer mais nada, eu vou ficar aqui de braços cruzados se você já me escolheu. Não. Temos que olhar a soberania de Deus confiando que Ele tinha tudo no passado já desenhado e que Ele tem tudo no futuro também para garantir a vitória do seu plano. E temos que viver, irmãos, como se nós não enxergássemos isso, porque realmente não enxergamos. Temos que viver como se a gente não sabe quem é escolhido, a gente não sabe qual é o decreto de Deus. A minha responsabilidade e a responsabilidade sua que está sentada aí nesse banco é pensar, refletir, qual a justiça que você tem buscado, a sua própria ou a de Cristo? Se você já foi salvo através de confessar com a sua boca e crer em seu coração que Cristo é o Senhor e que Ele ressuscitou. A nossa responsabilidade ali é de invocar o nome do Senhor, de trazer pessoas, enviar e pregar para essas outras pessoas ouvirem, crerem e invocarem o nome do Senhor. Muitas pessoas elas tentam abordar o tema da seguinte forma: é soberania contra responsabilidade humana. É soberania versus responsabilidade humana. Mas, na verdade, é soberania e responsabilidade humana.
Não tem como fugir disso do texto. Capítulo 9. Eu escolhi Jacó, odiei Esaú. Escolhi algumas pessoas dentro do povo de Israel. Capítulo 10. Elas, por responsabilidade delas, me rejeitaram, buscaram a sua própria justiça e, portanto, não estão no seio daqueles que eu escolhi. Soberania e responsabilidade humana. Pergunta então, irmãos, qual que é a sua justiça? Qual é a sua justiça? É a justiça que você tentou desenhar dentro da sua cabeça de como Deus funciona, como você se aproxima de Deus, o que você precisa fazer para ficar perto de Deus? São coisas suas? Todos os caminhos levam a Deus? Ou você está buscando a justiça do Senhor, de Cristo, Filho do Deus vivo, que veio encarnado, se fez homem e viveu aqui na terra, foi tentado em todas as coisas que nós também fomos, foi testado e morreu naquela cruz. Foi pregado naquela cruz pelo seu pecado, pelo meu pecado. Onde Deus colocou a culpa do pecado do mundo sobre as suas costas. Virou e abandonou o seu filho. Para ele tomar sobre si todas as dores, toda a punição que eu e você merecíamos. Essa é a justiça que você está buscando? A justiça que está pregada na cruz, através de Cristo. A justiça que vem através dele, que ressuscitou ao terceiro dia. E hoje vivo está. E hoje age no nosso meio. Quantas coisas já vimos Deus fazer no nosso meio. Essa é a justiça que você está buscando? Se você não conhece ainda essa justiça, é muito simples. Poderíamos ficar horas aqui falando e complicando o negócio, mas Paulo ele foi direto ao ponto. Confesse com a sua boca que Cristo é o Senhor. Creia com o seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos. Isso está ao seu dispor hoje, isso está ao seu dispor agora. Deus está aqui escutando o seu clamor, a sua invocação. O que está te prendendo de fazer isso? E se você já passou por essa experiência, essa transformação linda que é você ser resgatado, você ter Cristo invadir o seu coração, a sua vida, tomar senhorio de todos os aspectos da tua vivência. Você está cumprindo os seus deveres? Você está enviando? Estamos pregando? Ou temos vergonha? Ou temos outras prioridades? Enfim, última pergunta. Você já confia na soberania divina, mas ao mesmo tempo abraça a sua responsabilidade? Irmãos, se formos por um lado só da responsabilidade humana, nós então criamos um Deus pequeno. Nós criamos um Deus que se sujeita a nós. Mas se formos para o outro lado, nós então ficamos numa posição onde achamos que somos marionetes, que não adianta nada do que fizermos. Irmãos, Paulo coloca o caminho no meio. Soberania e responsabilidade humana caminham juntos. Viva confiando na soberania de Deus, mas viva consciente da sua responsabilidade. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos molda, o Senhor nos quebra, o Senhor nos amassa, nos transforma, o Senhor nos humilha, Pai, nos coloca de uma forma tão simples, Senhor, boquiabertos com a Tua soberania. E também, ó Pai, desperta no nosso coração, Senhor, esse desespero que Paulo tinha, ó Pai, por enviar, por pregar, por falar de Cristo, chacoalhar as pessoas, ó Pai, aquelas que estavam buscando a sua autojustiça, mesmo com o zelo que for, ó Pai. Faz isso verdade hoje aqui, Senhor.
que nós sejamos os agentes da Tua soberania e da Tua eleição, ó Pai, buscando esse foco na nossa responsabilidade, exercer o nosso dever, Senhor. Aviva os corações aqui hoje à noite, ó Pai, daqueles que já Te conhecem, mas também, Senhor, abre o coração daquelas pessoas que estão ainda distante de Ti, que estão se aproximando agora do Evangelho, Pai. Que essa verdade crie raízes e penetre esse coração, Senhor. Traz transformação ao Teu povo. Que a nossa igreja, ela seja exemplar, ó Pai, exatamente nisso. Que cremos num Deus grandioso, mas agimos com todo o ímpeto, com todo o desejo e com toda a força que existe nos nossos corpos para Te servir, para pregar o Evangelho. É isso que nós oramos, agradecemos, em nome do Seu precioso Filho Jesus Cristo.